Neemias capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Versículo 1 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gessem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gessem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profecia
Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aí, pode se sentar, louvar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Então nós vemos aí a mensagem de Cristo, que nem todas as profecias ela vem de Deus, né, meus irmãos? Quem entendeu? Glória a Deus. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, hoje eu quero aqui trazer uma mensagem aos nossos corações que traz o tema foco, fé e força. Nós vemos aqui que no livro de Neemias narra a história de um líder dedicado e muito corajoso, que assumiu a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém. E em Neemias, no capítulo 6, o versículo 1 ao 14, encontramos então Neemias enfrentando distrações e oposições dos seus inimigos, onde a Bíblia Sagrada fala a respeito de Sanbalate, Tobias e Gésem. E essa passagem, ela nos oferece uma lição muito importante. Ela nos oferece uma lição poderosa sobre como manter o foco, manter a fé e também a nossa força diante dos desafios, diante das distrações que nós enfrentamos durante a nossa caminhada. E primeiramente, nós vemos aqui a palavra foco. Quando nós falamos em foco, nós temos o quê? Que manter a nossa visão na nossa meta, ou seja, a visão em Cristo. Porque nós vemos que o inimigo, ele tenta colocar muitas distrações em nossas vidas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então nós temos que identificar quais estão sendo essas distrações que o inimigo ele está colocando nas nossas vidas. Nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Neemias, ele estava empenhado na reconstrução dos muros de Jerusalém, uma tarefa crucial para a segurança e também a identidade do povo de Israel. E os seus inimigos, reconhecendo a importância deste trabalho de Neemias na reconstrução do muro de Jerusalém, eles tentaram então distraí-lo com convites para reuniões, como nós vemos através da palavra do Senhor. Eles não queriam um encontro genuíno com Neemias, não. O que eles queriam? Eles buscavam uma oportunidade para prejudicar Neemias e interromper a obra. Aleluias. E o inimigo, ele age também destas formas nas nossas vidas. Ele tenta de qualquer maneira, aleluia, colocando quem sabe uma distração na sua vida, tentando quem sabe nos afastar da meta, do foco que é Jesus Cristo de Nazaré. E diante desta situação, nós vemos aqui então que Neemias, aleluia, que através deles tentarem lubridiar Neemias para interromper a obra da reconstrução do muro de Jerusalém, Neemias, ele discernindo as intenções maliciosas de seus adversários, ele respondeu dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Aleluia. Glória a Deus. Olha a resposta de Neemias: eu estou numa grande obra, eu não posso interromper, eu não posso me desviar do foco, eu não posso parar, aleluia, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco, diz a palavra no versículo de número 3. E sua recusa em atender os convites não foi um ato de arrogância da parte de Neemias. Não foi um ato de arrogância, mas sim foi o que? Determinação e foco.
O que eu quero aqui expressar através da palavra de Deus aqui nesta manhã, meus irmãos, que nós também temos que aprender a falar não. Nós não podemos falar sim em todas as coisas, aceitar todas as coisas. Nós temos que aprender a falar não e manter o foco, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mantenha o foco nas suas metas, porque o diabo ele usa de todas as suas estratégias para tentar te desviar o teu foco naquilo que você almeja de conquistar na parte de Deus. Porque o inimigo ele tem os seus modos de agir. Satanás ele tem as suas maneiras de agir. Ele usa até mesmo pessoas para tentar nos atacar, para tentar agir contra a nossa vida, para desviar o foco. Aleluias. E em nossas vidas nós também frequentemente nós somos distraídos por coisas que parecem urgentes. Não é assim que o inimigo faz? Ele tenta nos distrair com coisas que parecem ser urgentes ou importantes, mas que nos afastam de nosso propósito principal, da nossa meta principal. E nós precisamos o quê? Nós precisamos aprender com Neemias a discernir e evitar essas distrações, mantendo nossos olhos fixos na missão que Deus nos deu. Mantenha o foco, não deixe o inimigo, aleluia, te distrair. Aprenda, aleluia, a dizer não. Aprenda, aleluias, porque nós vemos aqui que eles enviaram vários convites para Neemias, mas a intenção deles era o que? Era prejudicar Neemias. As intenções deles não eram boas. E eu digo para você aqui, meus irmãos, nem todas as pessoas têm boas intenções, aleluia, ao teu favor. Infelizmente, aleluia, pessoas usadas pelo inimigo, muitas vezes tentam te prejudicar, tentam te derrubar de várias maneiras, mas aprenda através da palavra de Deus a discernir e dizer não para o inimigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Segundo ponto que nós temos, primeiro é o que? Manter o foco. Segundo ponto é o que? Manter a nossa fé. Confie em Deus em meio às ameaças, em meio às diversidades, mas continue confiando em Deus. Confie no Senhor. E nós vemos aqui que eles não conseguindo distrair Neemias como eles queriam, agora os seus inimigos eles mudaram de estratégia. Olha como é que é forte esta mensagem. Eles mandaram o convite 5 vezes para que Neemias descesse até eles para fazer ali uma reunião, mas Neemias, aleluia, não aceitou. Neemias falou: não vou parar esta obra, não vou deixar o foco, que é o que? Reconstruir o muro de Jerusalém. Mas o inimigo é persistente, e nós vemos então que eles não conseguiram distrair Neemias e seus inimigos. Agora o que eles fizeram? Eles mudaram de estratégia. E assim que Satanás ele faz nas nossas vidas. Quando ele não consegue de uma maneira, ele vai o que? Ele vai usar outras estratégias para tentar te derrubar. Ele vai usar outras estratégias para te desviar do foco. Quem está entendendo diz glória a Deus. E agora a palavra de Deus diz agora que eles enviaram uma carta aberta, acusando Neemias do que? De conspirar contra o rei e proclamando-se rei em Jerusalém. Olha a astúcia do inimigo. Aleluia. Eles não conseguiram através dos convites. Agora eles estão o que? Agora eles começaram a ameaçar Neemias. Mandaram ali uma carta aberta dizendo para, aleluia, que se Neemias não viesse até eles, eles iriam falar que Neemias estava conspirando contra o rei, como diz a palavra do Senhor. E Neemias estava se proclamando rei de Jerusalém. E esta carta, ela tinha o que? Ela tinha a intenção de espalhar medo. Ela tinha a intenção de trazer desconfiança entre o povo e as autoridades, como diz a palavra do Senhor.
Mas a resposta de Neemias foi o que? Diante dessas acusações infundadas, Neemias ele manteve sua fé em Deus. Aleluia, manteve a sua fé em Deus. Talvez, quem sabe, tem pessoas aqui em nosso meio que você está passando por um momento de acusação. Quem sabe pessoas se levantaram contra a tua vida, usada pelo inimigo da nossa alma, te acusando de várias formas. Mas eu quero dizer para você: mantenha firme a tua fé em Deus. Mantenha firme a tua fé no Senhor. E ele então, Neemias, ele respondeu às ameaças com a verdade. Ele respondeu a ameaça com a verdade, negando o que? Negando ali as falsas acusações. Como diz no versículo 8, ele diz assim, ó: tudo isso que dizes, se não fez, do teu coração tu o inventas. Oh, aleluias! Tu o inventas. E além disso, Neemias ele orou: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, como diz no versículo de número 9, mostrando o que? Mostrando a sua confiança em Deus, para proteger e sustentar o seu trabalho. Ei, diante das acusações, mantenha a tua fé em Deus e ore ao Senhor, porque Deus vai te proteger e vai te sustentar nas mãos dele. Ore, busque a presença do Senhor. Quando enfrentamos mentiras, enfrentamos ameaça, nossa primeira reação deve ser o que? Confiar em Deus. Não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, não, mas nós temos que confiar em Deus e buscar sua força, porque Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força. Aleluia! E a oração é uma arma poderosa contra o medo, contra a intimidação do diabo. A oração era uma arma poderosa que Deus deixou para nós. Então nós precisamos lembrar que Deus está no controle e que Ele nos fortalecerá para continuar a nossa missão aqui nesta terra. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. Você não está sozinho, mas Deus está no controle. Nós precisamos sempre nos lembrar que nós não estamos à mercê desta vida, mas nós temos um Deus todo-poderoso que tem o controle da nossa vida nas palmas da mão dele. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, aleluias. Porque nós estamos nesta terra, nós estamos numa missão. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, como diz a palavra do Senhor. E nós temos que manter a nossa fé, manter o nosso foco em Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos problemas, mas mantenha o foco, mantenha a tua fé, porque Deus está no controle, Ele está te fortalecendo para você continuar a sua caminhada em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa fortaleza vem do Senhor. Como diz em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nossa força, ela vem de Deus, vem de Jesus, vem através do Espírito Santo de Deus. Não porque nós somos super-heróis, não, mas sim é pela presença de Deus. A presença de Deus que nos fortalece, a presença de Deus que nos dá força para enfrentar as lutas, para enfrentar as tempestades, para enfrentar todas as diversidades. E a presença de Deus, é a presença do Senhor. Ou seja, como Davi, quando enfrentou o gigante, ele diz assim: ó, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, porque é Ele que abate o gigante, é Ele que abre as portas, é Ele que derruba as muralhas, é Ele, é Jesus.
Terceiro ponto, força. Persevere mesmo quando tentarem te enganar, mas persevere. Mesmo quando o inimigo tentar te derrubar, mas persevere. Não desanime, persevere, aleluia. Porque a tentativa, meus irmãos, do inimigo é o que? Nos derrubar, nos enganar. E os inimigos de Neemias, eles não desistiram. E agora eles tentaram a última estratégia contra Neemias, para desmoralizá-lo. Semaias, como diz a palavra do Senhor, um falso profeta, ele tentou aqui persuadir Neemias a se esconder no templo, alegando uma ameaça à sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no entanto, este conselho era o que? Era uma armadilha para fazer Neemias pecar e descredibilizá-lo diante do povo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Nós vemos aqui que ele usou esta última estratégia, mas era uma armadilha para fazer o que? Para fazer Neemias pecar, para que Neemias viesse perder a credibilidade diante do povo. Aleluias. Ou seja, falso profeta. Aleluia. E nós temos que estar atentos com estas coisas, porque muitas vezes pessoas tentam intimidar, usando até mesmo Deus. Olha, Deus falou isso, se você não fazer isso e aquilo, você vai morrer. E Deus não falou nada. Ou seja, estão tentando intimidar. Ei, mas eu quero dizer para você, Neemias, ele percebeu a armadilha de Satanás. Ele respondeu com discernimento: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ou seja, de maneira nenhuma esconderei, aleluia. Ele discerniu que Semaias não estava falando de Deus e recusou violar a lei e comprometer a sua integridade. Aleluia, nem tudo vem de Deus. Tome cuidado, peça o discernimento do Espírito Santo, porque nós temos aqui uma mensagem clara para os nossos corações, aleluia. Nós vemos aqui que ele usou para tentar lubrificar, para tentar enganar Neemias. Mas Neemias, ele buscou discernimento em Deus, buscou discernimento, e ele viu que aquilo não provia de Deus, não era de Deus, meus irmãos. Preste atenção, em nossa caminhada nós enfrentaremos pessoas que tentarão nos enganar e nos desviar do caminho correto. Sim, porque o diabo, aqui nós vemos que ele usou, aleluia, a primeira estratégia, não deu certo. Ele usou a segunda estratégia contra Neemias, não deu certo. Agora ele usa a terceira estratégia, aleluia, trazendo ali uma profecia, dizendo para ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que era para ele se esconder. Mas ele buscou discernimento. Ele discerniu que Semaias não estava falando de Deus, não estava falando de Deus, e ali ele recusou violar a lei e comprometer a sua integridade. Em nossa caminhada nós também enfrentamos pessoas usadas pelo inimigo, que vai tentar nos enganar, que vai nos tentar nos desviar do caminho correto. Nós precisamos o quê? Nós precisamos pedir a Deus discernimento para identificar essas armadilhas do diabo. Peça discernimento, peça coragem para permanecer firmes na integridade, no propósito que Ele deu para você. Busque o discernimento do Espírito Santo, aleluias. Para nós concluirmos a mensagem, nós vemos que no livro de Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 14, nos ensina lições valiosas para a nossa vida.
lições importantes que fala sobre foco, fala sobre fé e força. Neemias nos mostra como identificar e evitar distrações que o inimigo ele quer colocar diante de você. Ele nos ensina também a confiar em Deus diante das ameaças e permanecer firme mesmo quando tentam nos enganar, nos ludibriar, nos derrubar. Mas mantenha o seu foco, mantenha a sua fé, mantenha a sua força no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aprenda a discernir, pedir discernimento de Deus. Aprenda, aleluia, a colocar limites. Aprenda a falar não, aleluia, porque nós não podemos aceitar tudo, porque nem tudo provém de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. E eu quero dizer para você aqui, para nós concluirmos nesta manhã, reflita sobre as distrações e desafios que você enfrenta. Reflita. Nós temos que refletir, aleluia, sobre os desafios, as distrações que nós enfrentamos durante o dia a dia. Quais são as cartas abertas e os convites para coisas que não te edifica nada, que não edifica nada na sua vida, aleluia, que tem tentado desviar você do seu propósito. Fuja disso. Aquilo que não edifica você, convites para distrair você, convite para te tirar do foco, fuja disso. Não deixe as distrações tirar o seu foco, não deixa, mas fuja, porque nós vemos que tem convites, aleluia, que não provém de Deus. Tem convites que vêm, o que? Para nos distrair, para nos afastar do foco. Então fuja destes convites, que não vai trazer edificação, que não vai trazer nada de bom para a sua vida. Temos que aprender a dizer não para estas coisas. Aceite convites bons, convites que vai trazer edificação para a sua vida espiritual e também sua vida física. Mantenha o foco, mantenha a fé, mantenha a força. Ore a Deus, pedindo a Deus para que Ele venha te mostrar foco, para que você venha ter a sua fé acrescentada, para que Ele venha te dar força. Confie nele para guiá-lo os teus passos, o teu caminho, que Ele vai te proteger, Ele vai fortalecer você na sua jornada. Pode adorar, pode glorificar. Oh, aleluias. Glória a Deus. Comprometa-se, meus irmãos, a manter seu foco na missão que Deus lhe deu. Faça um compromisso com Deus, comprometa com Ele, a confiar nele em meio às dificuldades e buscar sua força para perseverar na presença do Senhor. Lembre-se das palavras de Neemias e faça dela o seu lema do dia a dia: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Lembre-se deste versículo. Lembre desta palavra e eu concluo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não aceite convites que não vai te edificar em nada, mas continue firme, porque Deus Ele tem grandes vitórias para a sua vida. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continua falando em cada coração aqui nesta manhã. Amém.